Como será que os jovens imaginam o futuro da nossa espécie? E, mais importante, como a gente pode usar tecnologias novinhas em folha para entender a biologia evolutiva de um jeito totalmente novo? Bom, sejam muito bem-vindos a esta nossa explicação visual de hoje. A gente vai mergulhar fundo e explorar como a união entre a evolução humana, as narrativas imaginativas e o poder absoluto da inteligência artificial tem o potencial de transformar completamente a aprendizagem. O nosso ponto de partida para essa análise é um projeto de iniciação científica simplesmente sensacional lá da Universidade Federal do Triângulo Mineiro, a famosa UFTM. Ele está sendo conduzido pelo pesquisador Pedro Henrique de Oliveira, com a orientação do professor doutor Luiz Gustavo da Conceição Galego. É um projeto que basicamente propõe uma abordagem revolucionária para o ensino de ciências, porque ele junta a sala de aula tradicional com a fronteira mais avançada da tecnologia digital. E para organizar a nossa ideia de hoje, o roteiro é o seguinte: a gente começa pela introdução ao projeto, passa pelo desafio do ensino, a inovação com narrativas e IA, a metodologia, os resultados esperados e, para fechar, as considerações finais. Vamos lá, parte 2, o desafio do ensino. Olha só, o cerne do problema aqui é que ensinar a evolução humana não é brincadeira. A gente está falando de uma complexidade altíssima, tanto conceitual quanto filosófica. É um tema que mexe direto com as origens e as crenças de quem está ali estudando, o que acaba gerando várias tensões socioculturais. E, em contrapartida, os pesquisadores mostram que os documentos educacionais padrão, como a nossa Base Nacional Comum Curricular, muitas vezes acabam tratando esse assunto de um jeito bem superficial. Ou seja, fica muito claro que aquelas abordagens mais tradicionais já não dão mais conta de engajar a turma e despertar um pensamento crítico de verdade. E aí vem a pergunta de $1 milhão. Como é que a gente conecta um conhecimento científico tão denso à mente de quem está aprendendo? A resposta, por incrível que pareça, pode estar na nossa própria natureza. Tem uma observação fantástica do psicólogo Jerome Bruner, lá de 1991, onde ele diz que a nossa mente tem uma predisposição natural para histórias. O pensamento narrativo é literalmente a forma como a gente ordena os eventos e dá sentido ao mundo. Então, quando a gente pede para os estudantes escreverem histórias, a ciência deixa de ser só uma teoria solta no quadro negro e vira uma ponte direta para a subjetividade e para a imaginação deles. O que nos leva à parte 3: inovação, narrativas e IA. Gente, o que a UFTM propõe aqui parece coisa de ficção científica. O processo começa de um jeito clássico. Os estudantes lá do curso de licenciatura em Ciências Biológicas aprendem os conceitos de evolução. Até aí, normal. Depois, 20 desses alunos recebem um desafio que é escrever narrativas imaginando como vai ser o futuro da humanidade. Mas a grande sacada é que a pesquisa não para no papel. Esses textos viram comandos para sistemas de inteligência artificial gerativa tipo DALL-E e o ChatGPT. E, de repente, aquelas abstrações e palavras ganham vida e se transformam em artes digitais super vibrantes. É a materialização das visões de futuro deles. É literalmente a jornada completa de uma ideia tomando forma. Beleza, vamos entrar na parte 4, metodologia, texto e imagem. Para fazer toda essa engrenagem rodar, a pesquisa se apoia em 2 grandes pilares metodológicos. De um lado, a gente tem a análise de conteúdo. Aqui, os textos dos alunos são classificados rigorosamente em categorias tipo autoficção, ensaio narrativo e ficção pura. A intenção é entender quais temas científicos e sociais emergem dali. Já do outro lado, entra a análise semiótica. As imagens que a IA gerou não estão lá só para serem admiradas. Elas são investigadas a fundo nas suas dimensões icônica, cultural e visual. Os pesquisadores querem decifrar os signos, os símbolos culturais ocultos e entender como as máquinas conseguem traduzir conceitos mega abstratos da biologia para pixels e formas na tela. E para analisar essas imagens, o projeto faz uma conexão filosófica de cair o queixo, trazendo Carl Jung e o seu famoso conceito de inconsciente coletivo. O Jung dizia que todos nós compartilhamos uma camada bem profunda da psique, que é cheia de arquétipos universais, como a figura do herói ou a ideia do fim do mundo. Agora, pensa comigo. A inteligência artificial é treinada com bilhões de imagens e textos que os humanos produziram ao longo de toda a história, certo? Então, quando a IA gera uma imagem sobre o futuro, ela funciona como um espelho digital gigante. Ela não está pensando de forma independente. Ela está simplesmente reorganizando esse oceano imenso de memórias e símbolos que pertencem à própria humanidade. Entrando agora na parte 5, resultados esperados.
O que é realmente interessante nesse ponto são as metas do projeto, que são super atuais e profundas. Primeiro, diagnosticar e mapear como os estudantes realmente compreendem e se apropriam dos conceitos evolutivos. Segundo, ao visualizar essas histórias, a gente consegue identificar os medos e as esperanças socioculturais que eles depositam no futuro. Além disso, o projeto vai avaliar criticamente os limites e as reais potencialidades do uso da IA na educação. E o grande objetivo final é propor práticas pedagógicas completamente novas que integrem de vez narrativa, ciência e tecnologia no ensino de biologia. E assim a gente chega à parte 6, considerações finais. Fica no ar essa provocação super importante para a gente pensar. Afinal, o que as máquinas revelam sobre a nossa própria evolução e o nosso inconsciente coletivo? Porque quando a gente olha para as artes geradas pela IA, a partir das ideias dessas mentes jovens, a gente não está olhando para o futuro das máquinas. A gente está, na verdade, encarando de frente um reflexo das nossas próprias ansiedades, dos nossos sonhos e da nossa própria jornada evolutiva. Este projeto acadêmico incrível submetido ao edital 28 de 2025 da ProPG lá na UFTM prova pra gente que inovar na educação é vital. O nosso futuro não está escrito só nos nossos genes através dos processos de seleção natural. Ele também reside nessas histórias vibrantes que a gente constrói e nas imagens que a gente projeta, sejam elas na nossa mente ou numa tela digital. Muito obrigado por acompanhar essa análise de hoje e até a próxima jornada pelo conhecimento.